Bom dia, Sul! Bom dia a todos que estão sintonizados aqui na Princesa FM. Que maravilha! Mais uma segunda-feira, graças a Deus, começando aqui às 7 horas da manhã. Muito obrigada pela sua companhia maravilhosa. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio do ano de 2025 e o nosso programa Pegou na Veia está começando, entrando no ar para você nessa manhã de segunda-feira. Como é bom a gente começar o dia e a semana também falando sobre saúde. Saúde, que é um dos principais pilares aí da nossa vida. E aqui ao meu lado está o Dr. Clark Vieira, que é angiologista e cirurgião vascular, que tem uma vasta experiência nessa área aí e está com a gente todas as segundas para conversar, para tirar suas dúvidas e para levar muita informação importante. Dr. Clark, seja muito bem-vindo, bom dia, feliz segunda-feira. Obrigado, Niele, obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento aqui na Princesa. É um prazer estar entrando na sua casa, onde você está aí, está na cozinha, preparando café, se está no banheiro, já se dando conta das novidades que temos para essa segunda-feira. E no Pegou na Veia não podia ser diferente, a gente vai falar sobre muitos temas e hoje, Niele, um tema realmente controverso, sensível, mas na mesma proporção também importante e necessário. Vamos falar sobre amputações dos membros inferiores. Exatamente. Então você fica ligadinho com a gente a partir de agora, porque até as 7 horas e 25 minutos você vai ter muita informação. Gente, e o nosso programa Pegou na Veia tem uma realização toda especial da Clínica Sárami Saúde Integrada. E para você que não sabe o telefone da Clínica Sárami, a Aniele vai falar agora e vou falar devagar para você poder anotar, tá bom? É o 992334889. 992334889. Fica no centro de Açu, na rua São João, número 100, ao lado do Rebouças Supermercados. Não tem erro. É só você procurar Clínica Sárami. Lá tem vários... Além do Dr. Clark, também tem vários profissionais que atendem lá e você vai ser muito bem recebido, muito bem recebida, muito bem acolhido. E, como o Dr. Clark falou, o nosso tema de hoje é amputações dos membros inferiores. Agradecendo também a você que está no nosso canal no YouTube, TV Princesa 90 FM. Aproveita, se inscreve no nosso canal, clica lá deixa lá o seu joinha e também se inscreve, né? Ativa as notificações, porque todos os programas que forem iniciar aqui a live na Rádio Princesa, você vai ser notificado, tá bom? E aí, Dr. Clark, nós vamos começar a nossa conversa de hoje. Eu já começo perguntando ao senhor, o que é uma amputação? Niele, a amputação como tudo na vida, a amputação implica em uma separação abrupta, uma divisão em algo que não se pode ser dividido. Então, uma amputação consiste em uma retirada de uma parte do nosso corpo. Frequentemente, a gente, quando fala em amputação na vascular, a gente se refere às amputações das extremidades, braços e pernas. Isso pode acontecer por muitos motivos, mas o que importa é que nós saibamos inicialmente é que a amputação consiste exatamente nisso, numa retirada cirúrgica ou traumática de um membro. Isso é o nosso ponto de partida. Esse tema é um tema tão importante, tão relevante nele, que eu vou até insistir a você que está nos ouvindo agora, que envie essa live para seus amigos, para as pessoas da sua família, manda nos grupos de WhatsApp, manda para as pessoas no Instagram. Se você está nos ouvindo agora, cutuca seus vizinhos para sintonizar aqui na Princesa, porque a gente vai falar hoje sobre essa que é uma das coisas mais desagradáveis para um cirurgião passar. Acredita, Niele, quando eu me formei em cirurgia vascular, foi uma das coisas que eu precisei trabalhar mais o meu psicológico. Eu imagino. Foi para trabalhar com amputações. Situações em que você precisa remover o membro de uma pessoa, e é uma coisa definitiva, Juninho. Uma vez que você amputa uma extremidade, uma perna, por exemplo, aquela pessoa ela vai passar por profundas modificações na vida dela. É claro que a amputação não é o fim, mas de fato é algo muito sensível que acontece na vida da pessoa. Quando a gente está se formando em cirurgia vascular, a gente precisa ressignificar isso.
Porque no início você pensa até que você está fazendo um mal à pessoa. Sinceramente, você pensa que você está prejudicando a pessoa fazendo uma amputação, mas na verdade você precisa entender, e a maturidade vai trazendo isso, que em algumas situações aquela amputação, quando bem indicada, ela vai ser na verdade o ponto de recomeço para uma pessoa. Vai ser uma forma de preservar a vida dessa pessoa. Porque existem situações, Niele, que não é possível a permanência do membro sem que haja um prejuízo para o todo. Então, situações, por exemplo, em que há uma infecção intratável, você já fez antibióticos, a pessoa desenvolveu um ferimento na perna, a pessoa não conseguiu um tratamento precoce, ela esperou muito por algum motivo, não foi possível o tratamento mais cedo, chegou em situação muito avançada, uma situação em que a circulação também está comprometida. Então o membro já está com infecção, já está com isquemia, que é a falta da circulação, já está com alterações nos exames laboratoriais. Esse paciente está começando a ter febre, não responde mais aos tratamentos. Então, em situações assim, muitas vezes o médico ele vai precisar ponderar, junto com o paciente e a família, sobre a necessidade de fazer esse procedimento, né? Então a gente sabe que a vida é o bem maior, Niele. A vida é o bem maior. Nada pode ser maior do que a vida. Então, depois da vida vem a função. Então, a vida está em primeiro lugar, e em segundo lugar vem a função, e em terceiro lugar vem a estética. Em ordem de importância, são essas as prioridades que o médico deve ter em qualquer tratamento. Então, se eu puder preservar, por exemplo, a estética do paciente, ótimo, eu vou preservar a estética, deixar a perna do paciente o mais bonita possível. Se eu não puder preservar a estética, eu vou tentar preservar a função. Então a função é a perna se mexer, por exemplo. Isso é uma função. Então, se eu não consigo preservar essa função, eu vou tentar salvar a vida. Essa é a ordem que a gente tem que tomar. Então, na cirurgia vascular, é frequente, infelizmente, a gente tem uma legião de amputados. Por conta de quê, Niele? Por conta da ausência de cuidados nas etapas assim mais iniciais das doenças vasculares. As pessoas, elas são vistas pelo cirurgião vascular já na extremidade da complicação. Quer dizer, ela teve uma série de anos que permaneceu com as doenças que causam o adoecimento vascular. Então, leia-se pressão alta, leia-se diabetes, leia-se tabagismo, leia-se dislipidemia, que é o acúmulo de gordura no sangue. Essas alterações negligenciadas durante anos, seja porque a dieta não foi ajustada, seja porque os medicamentos não foram ajustados, seja porque hábitos de vida saudáveis não foram implementados, elas vão se somando e vão gerando um adoecimento que só vai estourar anos depois, junto com o cirurgião vascular. E aí muitas vezes a gente consegue, em muitos casos, felizmente, terapias para salvamento desses membros. Tem que fazer muitas vezes cirurgias de urgência para desentupir esses membros, fazer cateterismo, fazer uma série de procedimentos que conseguimos então salvar esses membros. Mas em outros casos, infelizmente, não conseguimos, e a amputação é o único remédio disponível, é a última instância, o último recurso que nós precisamos adotar para salvar a vida de um paciente, Niele. Certo, doutor. Então, com o diagnóstico precoce, pode ser evitado a amputação? A maioria delas. A grande maioria, né? A grande maioria delas pode ser evitada. Existem situações em que é mais difícil, por exemplo, sim, claro. Pacientes que sofrem acidentes com esmagamentos dos membros. Sim. Então, situações como essa, em que você esmaga o membro, há um trauma maciço, né, da estrutura óssea, um trauma muscular extenso, a lesão neurológica, lesão vascular associada. Então, você tem uma dificuldade muito grande de não fazer essa amputação em situações como essa, traumáticas. Sim. Mas hoje, no ambiente de consultório hospitalar, apesar dos traumas, sim, responderem a uma porcentagem importante de casos, mas observamos que as principais causas não traumáticas
são decorrentes das doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes. E o pior é que nós mesmos, com as nossas próprias mãos, Niele, se a gente puder fazer uma reflexão sobre isso, com as nossas próprias mãos, nós podemos entender que fazemos uma amputação todos os dias nas nossas próprias pernas. Imagine só, tem pacientes que vivem, Niele, e eu acompanho muitos casos, pacientes que vivem com diabetes, mas que eles mesmos assumem que não se preocupam com isso, sabe? Eles dizem assim, eu não faço dieta porque eu não vou me privar de comer coisas que eu gosto. Então essa pessoa ela está assumindo um risco para a sua saúde, Juninho, que ela está dizendo para si mesma assim, eu não quero tratamento para mim. É como se a pessoa tivesse assim um câncer e houvesse remédio para aquele câncer, houvesse um tratamento para aquele câncer, mas ela diz para ela mesma que ela não quer esse tratamento, ela está renunciando a esse tratamento. Porque nós sabemos que da mesma forma que um câncer envolve um tratamento que é rigoroso, diabetes é uma doença tão rigorosa quanto. É uma doença que você vai precisar se privar de certas coisas, vai precisar adotar outros hábitos, modificar sua mentalidade para poder se tratar. Agora, se você diz que não vai fazer dieta, e as pessoas que não fazem a dieta frequentemente também não fazem acompanhamento médico, porque se fizessem, o médico ia estar lá no pé dela dizendo para ela fazer. Mas elas já não vão para o médico exatamente para não escutarem correção. Elas não vão para o médico porque elas querem viver da forma que elas querem. E é difícil falar sobre isso porque isso envolve algo desconfortável. É ruim escutar que a gente precisa mudar. É bom a gente escutar elogios que ficam alimentando o nosso ego. Mas falar o que nós precisamos ouvir é difícil. Então, se você está me ouvindo agora e conhece alguém que tem diabetes, mas que escolheu uma vida de negligência consigo mesma, de autossabotagem, de comer exatamente aquilo que não pode comer e de não procurar ajuda. Se você não tem força, você pode procurar ajuda. Tem pessoas da família, tem profissionais que podem lhe ajudar na atenção primária, no posto de saúde. Hoje a gente tem acesso à informação na internet, tem YouTube, tem redes sociais que podem nos trazer tanto conhecimento, mas as pessoas escolhem o quê? Escolhem um caminho mais prazeroso, né? Porta larga, por onde a gente não tem nenhum tipo de restrição. E as consequências, elas não demoram a vir, Niele. É verdade. Doutor, enquanto o senhor estava falando aí, eu lembrei. Na verdade, quem é que nunca ouviu alguém falar assim? Não, eu não vou pro médico não, porque quem vai pro médico tá procurando doença. Eu vou lá pra médico pra ele arrumar doença pra mim, Ele vai encontrar doença pra mim. Eu sou saudável, mas se eu for pro médico, ele vai encontrar alguma coisa. O que essas pessoas querem dizer é que o médico, ele provavelmente ele vai reconhecer as coisas antes da pessoa perceber. Então, imagine só, você vai para o médico, você não está sentindo nada. E ele diz assim, eu encontrei isso na sua circulação. Aí você diz assim, não, mas eu não estou sentindo nada. Como é que ele pode dizer que eu tenho algo? Ele está inventando. Ele está querendo comer dinheiro em cima de mim. Então, o que a gente está conversando hoje, Nelly, não é sobre tratar, sobre amputar ou não amputar. A gente está conversando sobre você tratar o negócio antes de acontecer a doença vascular. No início. Antes de chegar aí nessa parte, Minha nesse querida, estágio. Isso aí é o que a gente está buscando. A inteligência artificial, amigos, que você está me ouvindo agora, a gente está conversando. Ontem eu estava estudando sobre formas de usar a inteligência artificial para dar diagnósticos mais precoces sobre doença vascular, sobre feridas, sobre condições que podem gerar amputação no futuro. Então não tem mais graça a gente chegar no consultório e ver uma pessoa já com a lesão já estabelecida. A gente chegou atrasado nessa pessoa. A pessoa procurou o serviço tarde demais. A gente quer que a pessoa procure antes. Então, quando a gente diagnosticar corretamente esses pacientes, porque tem um universo de pacientes que estão escondidos, que a gente só vai descobrir quando a bomba estourar mais na frente. A gente quer encontrar essas pessoas, essa nuvem de pessoas
essa demanda reprimida, a gente quer identificar para poder tratar ela antes de acontecer isso. Na hora que a gente fizer isso, Niele, a gente vai praticamente zerar a fila de amputação. Eu acredito. São 7h14, nós estamos falando aqui sobre amputações dos membros inferiores e a próxima pergunta é justamente essa. Quais os tipos de amputação nos membros inferiores, doutor? Tem várias, eu vou falar mais das pernas porque é o que mais acontece. Sim. Mas a gente pode ter amputações desde dedos, né? Amputações de falanges, tirar um dedo ou mais dedos, dependendo das condições daquele dedo. O dedo que a gente normalmente quer ao máximo evitar tirar é o dedo maior. O polegar, no caso, o hálux, né? O polegar seria na mão e o hálux seria no pé. O dedão. Sim. Por que o dedão? Porque é o dedo mais importante para a marcha, Juninho. Quando a gente tira o dedão, a gente gera um prejuízozinho na forma de andar. Não é um prejuízo intransponível, mas é um prejuízo que a gente sempre que possível busca evitar. Então você pode amputar um dedo, uma parte de um dedo, uma amputação parcial do dedo ou uma amputação total do dedo. E você também pode amputar partes do pé. Você pode fazer uma amputação, por exemplo, da parte anterior do pé. Aqui, ó, um pouquinho acima dos dedos, a gente chama de amputação de antepé. Ou você pode amputar um pouquinho mais em cima, fazer uma desarticulação do tornozelo, que é quando você tira aqui na junta. Você pode também subir para a região aqui da tíbia, aqui ó, no meio da canela, ou você pode subir para uma região acima do joelho, né, que é a amputação de coxa ou amputação transfemoral. Então, dessas amputações, quanto mais membro a gente deixa, a gente preserva, melhor é para reabilitação como regra, né? Quanto mais alta a amputação, quer dizer, quanto mais acima, mais difícil é para o paciente ser reabilitado. Mais energia ele vai ter que desprender para voltar a andar, mesmo com a reabilitação. Então, sempre que possível, a gente gosta, quando indicado, de amputar preservando o joelho, né? Então, essa daí é a principal, porque quando você retira o joelho, por exemplo, numa amputação transfemoral, no fêmur, né, na coxa, quando você amputa na coxa, você vai fazer o movimento agora só com o quadril. Para andar, ele vai ter que dar aquele movimento assim grande. E isso aí gasta energia, é difícil. Se o paciente for idoso e tiver uma massa muscular mais escassa, ele vai ter grande dificuldade de voltar a andar. Então, sempre que possível, a gente tenta preservar o joelho para deixar ele com essa alavanca, que é muito importante para poupar energia na hora de andar, né, quando ele for reabilitado. Então, essa é a regra. Quanto mais tecido, quanto mais membro a gente deixa, mais fácil fica para o paciente ser reabilitado. Quanto mais em cima, mais difícil é, Niele. Às vezes, tem casos que o negócio está muito forte, a infecção está muito avançada, pegando já a perna, e aí o médico tem que ir para cima. Tem situações em que a doença está lá embaixo e o médico ainda pode fazer uma cirurgia mais conservadora, tirando o mínimo possível, né? Particularmente, eu sigo uma filosofia de tentar ir até as últimas consequências quando é possível. Sim. Não amputar o paciente sempre que possível. Eu tive já muitos casos que já tinham tido diagnóstico, indicação de amputação, já em outros serviços, e o paciente não estava seguro, eu senti que ele estava ainda muito relutante, e a gente insistiu, abraçamos o caso, entregamos tudo, né? Sabendo que mesmo que a gente se esforce, pode ser que a gente não tenha o êxito que a gente espera, mas a gente enfrentou, fizemos cirurgias mais conservadoras, raspagens, fizemos um acompanhamento com curativos, feito de forma bastante atenciosa, tecnologia, curativos a vácuo, e nós conseguimos, em muitos casos, evitar amputações que já estavam indicadas. Graças a Deus. Mas nós sabemos que isso é providência do Senhor e também da atuação não apenas de um médico, mas de uma equipe que cuida dessa pessoa, né? O trabalho em equipe, bem estruturado, com pessoas motivadas a fazer aquilo acontecer, consegue sim, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, preservar esse membro. E é isso que nos move. É saber que a gente consegue fazer a diferença
nesse caso, nessa vida que a gente conseguiu evitar uma amputação, Niele. Doutor, e aí surgiu uma pergunta. Como é depois da cirurgia? Dá para ter uma qualidade de vida? Em muitos casos, a amputação é exatamente o que vai levar essa pessoa de volta para a vida. Então, imagine só, tem pessoas que estão com uma infecção no pé, ou com a dor, ou com a situação que não cicatriza de jeito nenhum, que fica piorando. Já foi feito tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Já foi feito cateterismo, já foi feito angioplastia, já foi feito curativo, já foi feito tudo. A infecção está no osso, está chegando na corrente sanguínea. Essa pessoa não consegue andar porque ela está fraca. Ela está sem conseguir andar porque a perna dói em qualquer posição. Então, ainda que essa pessoa tenha a perna, ainda que essa pessoa tenha um membro, mas ela não consegue usar esse membro. Né? Isso dói, isso gera um desconforto. Ela não pode tomar banho, ela não pode passear para lugar nenhum porque ela está doente com dor. Então, uma situação como essa, quando você remove esse membro e você resolve a doença, cicatriza, você então tira ela de uma situação muito ruim, uma situação que poderia inclusive implicar em risco de vida para ela, e coloca ela numa situação bem melhor do que a anterior. Claro que também ela de certa forma é ruim porque você agora está sem uma parte, né, do seu corpo, você está sem um membro importante, seja um dedo, seja um segmento maior do membro, perna ou até a coxa, mas agora você pelo menos não tem mais uma coisa que está lhe matando ali. Você já parte desse pressuposto. Agora você está uma situação mais neutra, mais normal. E agora você precisa pensar o quê? Preservei a vida do paciente. Agora o próximo passo é o quê? É tentar devolver a função, porque eu precisei remover essa função para preservar a vida dele. Então agora a gente vai partir para a reabilitação, né, para que a gente possa então reinserir essa pessoa na vida normal. E hoje a gente tem pacientes, né, meus aqui, ó, de Açu, de Macau, de um bocado de canto aqui, Pendências, Alto, que a gente fez amputação e que eles levam uma vida muito normal. Pacientes Graças a Deus. Dirigem moto, Juninho, amputados, dirigem carros, anda para todo canto, faz feira, sabe? Normal, vida que segue, né? Eles Normal. mandam vídeos para mim, ó, doutor, tô assim, ó, tô aqui, ó, que beleza. E a gente fica muito feliz, Muito feliz, por né? saber que Imagino. essas pessoas, elas estão vivendo, apesar dessas dificuldades. Quem é o médico que quer fazer uma amputação? Quem é o médico que quer se levantar de manhã cedo e dizer assim, nossa, como eu estou feliz e satisfeito porque eu vou fazer uma amputação, Juninho? Quem é esse maluco? Ninguém vai fazer alguma. isso. Ninguém. O médico, ele quer o quê? Salvar membros, salvar vidas. E isso é o motivo principal do estudo, da dedicação dele, todos os dias. Mas em situações em que não é possível, de forma nenhuma, quando eu falo nenhuma, eu estou dizendo nenhuma mesmo, fazer outra coisa a respeito, então a amputação, quando bem indicada, eu digo mais, ela não deve nem ser postergada, Daniele. Porque se você indicou que a amputação é necessária de ser feita, eu não gosto nem de esperar muito, porque depois que eu tentei de tudo, já esgotamos todas as possibilidades e a gente não chegou a nenhuma luz, a gente está claro e evidente que vai ser necessária a amputação. Se a gente espera muito, uma janela de tempo, Niele, ela corre a todo instante, e se a gente ultrapassa essa janela de tempo, a gente perde o paciente. Imagina uma infecção, ela está restrita ao membro, mas a qualquer momento ela pode sair do membro e ir para a corrente sanguínea, se espalhar pelo corpo numa sepse. Imagina aí. E você pode aí, depois que isso acontece, Niele, muitas vezes você pode até amputar o paciente, mas não está mais ali apenas. Já espalhou. É igual um câncer. Enquanto ele estava localizado, era fácil tratar, era tirar. Agora que ele espalhou, metástases. Só que aqui são metástases infecciosas. Sim. Né? A bactéria, não uma célula tumoral que foi. Então, quando ela se espalha, como é que eu vou conseguir facilmente tratar isso? Agora eu vou ter que dar antibiótico, eu vou ter que tratar esse paciente, muitas vezes é idoso, é diabético, tem problema renal,
tem um bocado de coisa que agora a equação fica mais difícil de fechar. E a gente poderia ter evitado isso com a cirurgia mais localizada. Resolveria ali. Infelizmente, ao longo do caminho, a gente perde pacientes assim. Eu já perdi. É por isso que aprendi. Exatamente, são essas experiências ao longo da vida. Já são o quê? Mais de 10 anos, 12 anos como cirurgião vascular. Então já tem um certo tempo que a gente trabalha nesse negócio. Então a gente já viu muitos casos, situações em que o paciente não quer amputar de jeito nenhum, nem quando está bem indicado. Situações em que a pessoa pede para amputar, porque ela entende isso, ela pede para o médico: doutor, pode amputar a minha perna, porque eu sei o que eu estou passando aqui, eu sei que isso é necessário para mim, não tem outra situação. Então é claro que a gente tem que filtrar para saber se o que ela está falando é o que ela precisa. Mas é uma situação muito delicada e um tema muito interessante de comentar, apesar de extenso.